Vamos lá, uma questão sobre classificação de movimentos. Se um móvel tem sua velocidade dada por v igual a 4 menos 2t no sistema internacional para tempo maior que zero, então ele tem movimento retardado em qual intervalo de tempo? Bom, primeiro nós podemos lembrar aqui que quando se fala em movimento retardado, esse é o movimento no qual o módulo da velocidade diminui. Outra maneira de caracterizar o movimento retardado é perceber a situação na qual a velocidade e a aceleração elas possuem sinais contrários. Então, se uma é positiva, a outra é negativa. Aqui até vale um comentário, que às vezes é uma pegadinha no vestibular, que eles falam o seguinte: movimento retardado é um movimento no qual a aceleração é negativa. Isso não é verdade. Tá? Pode acontecer também, mas não é necessariamente verdade. Porque basta que, para o movimento ser retardado, basta que os sinais de velocidade e aceleração sejam contrários. Então eu posso ter velocidade positiva com aceleração negativa, ou posso ter velocidade negativa com aceleração positiva. Então é perfeitamente possível haver um movimento retardado, ainda que a aceleração seja positiva. Bom, mas nessa questão ele dá uma equação e a partir dela ele quer que você faça a classificação do movimento. Apesar de não ser impossível, é realmente uma tarefa complicada, exige uma habilidade matemática muito grande, para alguém conseguir olhar para uma equação e só a partir dela já dar o nome desse movimento, principalmente para qualquer instante que se queira. Então, o ideal aqui é que você consiga transformar a equação em algo mais palpável, algo que te dê uma visão melhor do que acontece no movimento. E isso, na verdade, seria a representação gráfica. Então, vamos pegar aqui, a velocidade é 4 menos 2t. Para fazer o gráfico, eu vou fazer aquela tabelinha famosa da matemática. A velocidade e o tempo. Por exemplo, se o tempo for igual a zero, joga zero aqui. 0 vezes 2 vai dar 0. 4 menos 0 é 4. Agora, se o tempo for 2 segundos, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 4, aí a velocidade é que seria 0. Bom, como eu tenho v igual a 4 menos 2t uma função de primeiro grau, obviamente o gráfico característico da função de primeiro grau é uma reta. E para se obter uma reta, eu preciso apenas de 2 pontos. Eu já tenho os 2 pontos, então já posso construir o gráfico. Então ficaria isso aqui. O gráfico da velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Agora vamos colocar os pontos que foram encontrados aqui. Quando o tempo vale zero, vou marcar o zero aqui. Quando o tempo vale zero, a velocidade vale 4 metros por segundo. Seria esse ponto aqui. Já quando o tempo vale 2, a velocidade aqui é zero. Então a velocidade torna-se zero quando o tempo é 2 segundos. Vamos supor que seja aqui, por exemplo. Já que eu tenho os 2 pontos aqui determinados, em 2 pontos eu determino uma reta. Então eu posso traçar a reta aqui. Ali, Esse seria o gráfico característico dessa equação, dessa função horária da velocidade. Agora, o que eu posso perceber nesse gráfico? Vamos ver. Aqui, no trecho superior, dá para perceber que a velocidade era 4, aí torna-se 3, 2, 1, até tornar-se 0. A velocidade está diminuindo. É verdade, a velocidade está diminuindo, mas ainda é uma velocidade positiva. Já na parte de baixo do gráfico, o que eu percebo? A velocidade agora que era 0, de repente torna-se menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, são velocidades negativas. Isso já dá nome ao movimento. Quando a velocidade é positiva, a gente fala que é movimento progressivo. E quando a velocidade é negativa, a gente fala que é movimento retrógrado. Apesar disso ser verdade, a questão não está preocupada se o movimento é progressivo ou retrógrado. Está preocupada se ele é acelerado ou, no caso aqui, retardado. Então, qual é a análise que a gente faz? Vamos olhar para o módulo da velocidade. O módulo da velocidade, que é sinônimo de rapidez. A velocidade aqui vale 4, depois vale 3, vale 2, vale 1 e 0.
Mas eu não quero olhar a velocidade, eu quero olhar o módulo dela. E para olhar o módulo da velocidade, basta olhar a velocidade, mas sem o seu sinal. Vamos pensar nessa sequência de números. Ó. 4, 3, 2, 1 e 0. 4, 3, 2, 1 já são números positivos. Quando eu tiro o sinal de 4, 3, 2, 1, eles permanecem em números 4, 3, 2 e 1. Então, o módulo da velocidade aqui, representado como 4, 3, 2 e 1, é uma sequência que está diminuindo. Agora, olha aqui embaixo a diferença. Aqui a velocidade é 0, menos 1, menos 2, menos 3. Mas eu não posso olhar, eu não quero olhar aqui agora a velocidade, eu quero olhar o módulo dela. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Se eu for olhar o módulo, eu tiro o sinal. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Se eu tirar o sinal, fica a seguinte sequência. 0, 1, 2, 3, que é uma sequência que está aumentando. Então, quando o módulo da velocidade diminui, o movimento é dito retardado. E quando o módulo da velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Bom, portanto, o movimento é retardado nesse trecho do gráfico, que vai do instante 0 até o instante 2 segundos. Ou, matematicamente, fica 0 menor do que t, menor do que 2 segundos. Essa é a resposta, portanto, alternativa T. Agora, um comentário aqui só para a gente verificar a validade de algo que eu falei anteriormente. Quando o movimento é retardado, a velocidade e a aceleração tem que ter sinais contrários. Quando você olha essa equação, v igual a 4 menos 2t, que é uma função decrescente, essa é uma equação que demonstra que o tempo inteiro nós vamos ter uma aceleração negativa. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A reta como um todo indica aqui uma aceleração negativa. Se na parte de cima a velocidade era positiva e a aceleração era negativa, sinais contrários caracteriza realmente o movimento retardado. Já na parte de baixo, como a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, velocidade e aceleração com o mesmo sinal caracterizaria realmente o movimento acelerado. Tá bom?